bom, meu irmão, minha irmã. Que bom que você está aqui conosco nesse retiro do mês de maio. Vamos pedir à Mãe Santíssima, preparando o nosso coração para essa primeira pregação, para essa primeira partilha da palavra, que ela possa ensinar a cada um de nós a viver como escolhidos do Senhor. Singela, doce, pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem no filho desta flor. Seu nome é Maria de Deus. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida. Maria Santa e fiel, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida, a nova vida, a nova vida, a nova vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, querido irmão, querida irmã, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos
ao nosso retiro mensal online da Comunidade Bom Pastor, cujo tema é contemplar com Maria o rosto de Cristo. Sejam muito bem-vindos. Antes de começar, eu queria te convidar a fazer uma oração tão bonita, tão importante e tão pertinente nesse tempo em que estamos vivendo, que é: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Hoje, o Senhor quis que eu trouxesse uma partilha a respeito do tema Como dar sim a Deus, à Igreja e aos irmãos. O tema do retiro, contemplar com Maria o rosto de Cristo. E o que deu origem a esse tema do retiro foi um trecho da Carta Apostólica de São João Paulo II, que diz assim: senti a necessidade de desenvolver uma reflexão sobre o rosário, para exortar a contemplação do rosto de Cristo, na companhia e na escola de sua Mãe Santíssima. Com efeito, recitar o rosário nada mais é senão contemplar com Maria o rosto de Cristo. E contemplar com Maria, através de Maria, pelo olhar de Maria, com o coração de Maria, é olhar para Jesus com um olhar semelhante ao dela, que é um olhar de mãe, um olhar apaixonado, um olhar atento, um olhar que não desvia para outro lado, um olhar que fixa os seus olhos em Jesus. E é diante disso que a gente vai partilhar a respeito do sim. E esse sim que Nossa Senhora deu a Jesus é o sim que nós também devemos dar a Deus, à Igreja e aos irmãos. Por isso, hoje separamos aqui 3 mistérios do Rosário para que a gente possa meditar sobre esse sim que Deus pede a cada um de nós. O primeiro mistério é a Anunciação, o segundo, a visitação de Nossa Senhora e o terceiro mistério, a autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná. Eu já queria te convidar a pegar a sua palavra lá em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Vamos começar a partir do versículo 26. Lucas 1, 26, que diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entretanto, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. E aqui eu queria recordar com vocês o clima, o cenário daquele momento. Maria, naquele momento, ela era uma moradora de Nazaré. E Nazaré estava longe de ser a cidade mais importante do judaísmo da época. Estava longe de ser, era uma periferia. Além disso, Nossa Senhora e o seu futuro esposo na época, São José, eles já estavam prometidos. Eles viviam num termo jurídico chamado esponsais, onde cada um vivia na sua casa, porém deviam devidamente o respeito e a fidelidade entre um e outro. E o acordo já havia sido feito através de seus pais. Por isso, nesse intervalo, nesse período onde ela esperava esse momento de casamento, o anjo aparece na vida dela e fala: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Nesse momento ela se perturbou. Ela se perturbou, porém ela não duvidou. E muitas vezes, quando o Senhor vem ao nosso encontro, a gente pensa assim: mas o que o Senhor quer? E às vezes isso pode nos perturbar também, pode nos levar a pensar o que isso pode querer dizer, né? E aí eu queria continuar aqui, porque Nossa Senhora, ela interessante porque ela ouviu
se perturbou, porém silenciou. Silenciou e permaneceu com o ouvido atento àquilo que era o pedido do Senhor através do anjo. Continuemos. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou: como se fará isso, pois não conheço homem algum? Uma coisa que é muito interessante nesse trecho é que, diante da revelação do chamado de Nossa Senhora, e assim da mesma forma, quando Deus revela a nós a sua vontade, o seu querer na nossa vida, muitas vezes a gente encontra-se em situações onde humanamente a gente pode achar que é impossível, ou como se dará isso, como Nossa Senhora disse. Então a gente diz: como se dará isso? Diante dos impossíveis, diante da realidade da minha vida hoje, como se dará esse cumprimento da vontade do Senhor na minha vida? E aí o anjo vem logo em seguida e diz para ela: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo envolverá com sua sombra. E aí no finalzinho diz assim: porque a Deus nenhuma coisa é impossível. E aí, meu irmão, hoje a gente já, diante do chamado que o Senhor me fez e fez a você, se a dúvida bate no coração, a primeira coisa é ouvir atentamente e acreditar nesse trecho que diz: o Espírito Santo virá sobre ti. E no final desse trecho diz: porque para Deus nada é impossível. O nosso sim começa com o nosso passo. A nossa atitude de dizer sim a Deus e começar a realizar o sim de Deus na nossa vida começa com o nosso passo. E quando a gente acha que não vamos conseguir, é aí onde Deus age. É onde age Deus no impossível a nós. O que é impossível a nós, Ele pode realizar, porque foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou a essa missão. Por isso Ele vem e nos capacita a exercitar da melhor forma, a exercer da melhor forma o chamado dele na nossa vida. E aí a gente continua com algumas reflexões a respeito disso, dessa postura de Nossa Senhora, que deve ser também a nossa postura. Primeiro, ela perturbou-se, ela estranhou aquela presença, aquele chamado, mas ela silenciou. Depois ela ouviu atentamente aquilo que Deus tinha para ela, o que Deus desejava dela. Depois ela expôs a sua condição de vida, porque ela disse: eu não conheço homem algum. E ela apenas expôs e esperou de Deus uma resposta na pessoa do anjo, que ao dizer aquilo que iria acontecer, ela ouviu atentamente e ela acreditou, ela confiou, ela se entregou e disse um sim generoso. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria nos ensina a dar um sim generoso, a dar um sim no momento que Deus nos chama, no momento favorável. E o momento favorável é hoje. Hoje é o momento favorável, é o dia, é a oportunidade que Deus nos dá de dizer sim a Ele, porque ontem já passou e o amanhã ainda não veio. Então, sim a Deus, ao chamado de Deus, deve ser hoje. E além de ser acolher no tempo favorável, ela também nos ensina a dar uma resposta rápida e generosa, confiante no Deus da nossa vida. Cada um de nós é chamado a responder com um sim sincero ao chamado, colocando-se à disposição de Deus e da sua misericórdia. Esse é um trecho do Papa Francisco, do Ângelus, do 4º domingo do Advento de 2014. Um sim pessoal, sincero, à disposição de Deus e da sua misericórdia. Um sim pessoal, por quê? Porque Deus pede a mim. O que Deus pede a mim, esse deve ser também a minha resposta a Deus. O que eu posso fazer? Eu digo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. É um sim pessoal e sincero,
não apenas da boca para fora, mas me esforçando para cumprir a vontade de Deus na minha vida a cada instante. Colocando-me à disposição de Deus e da sua misericórdia. Esse deve ser o nosso sim. Seguindo ainda aqui sobre essa parte que nós preparamos, é importante porque muitas vezes, diante de tudo do nosso dia a dia, das nossas limitações, nós não damos esse sim completo. Muitas vezes é um sim parcial, é um sim até aqui eu dou, mas a partir daqui eu já não dou. Quando também não damos um não a Deus. E esse é um momento de reflexão, é um momento de clamar ao Espírito Santo: vem Espírito Santo, vem em meu auxílio. Eu quero dar a Deus uma resposta completa, imediata, sem dúvidas, e não com meias respostas e muito menos negando aquilo que é o pedido de Deus para mim nesse momento. E é bonito porque a nossa vida, na verdade, quando nós nos deixamos guiar por Deus, ela deve ser a melhor possível, porque Deus tem para nós um caminho maravilhoso, uma vida em abundância. Porém, a nossa caminhada de salvação, ela passa por momentos de sim a Deus, por momentos de não a Deus. E a nossa história de salvação vai sendo construída em cima disso. Por isso a gente deve sempre clamar a cada manhã: vem Espírito Santo, vem em meu auxílio para que hoje eu possa fazer a vontade do Senhor na minha vida. E aí, seguindo ainda o nosso roteiro aqui do retiro, nós vamos partilhar agora um pouquinho, vamos contemplar um pouquinho a visitação. E aí eu te convido a pegar Lucas no capítulo 1, 39 a 45. É logo do ladinho. Capítulo 1, 39 a 45. Que diz assim: naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem essa honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. A primeira coisa que chama a atenção é que Maria levantou-se e foi às pressas. Ela deu o sim a Deus, mas ela não ficou paralisada. Ela se colocou a caminho e a serviço daqueles que ela ama também. Maria tinha como prima Isabel e o esposo de Isabel, Zacarias, ambos já de idade avançada. Isabel já estava no 6º mês de gravidez. A gente imagina que Nossa Senhora deve ter percebido que ela precisava ir ao encontro de Isabel para que ela pudesse ser a serva de Deus na vida de Isabel, que naquele momento precisava. A gente sabe que uma gravidez, ela gera muitos cuidados. Imagine então de uma pessoa idosa. Então Nossa Senhora se colocou à disposição apressadamente. Ela foi ao encontro. E é bonito a gente observar nesse diálogo que a prontidão de Nossa Senhora e o encontro dela, que já possuía Jesus em seu ventre, a ela que já tinha dito sim a Deus, ela gerou a alegria, porque a criança ali, ela estremeceu no ventre de Isabel, ela permitiu que houvesse ali um derramamento do Espírito Santo sobre Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E essa alegria também alcançou o próprio coração de Maria, porque logo a seguir, nós, seguindo a leitura, ela faz aquele cântico maravilhoso, que é o Magnífica, louvando a Deus a respeito desse sim que ela deu, da honra de ter sido escolhida por Deus, de ter sido confiada a ela essa missão. Então a alegria da missão, de dizer sim, isso enche os nossos corações
e aos corações daqueles que nós encontramos. E ainda assim, no final de tudo, ela ainda ouviu de Isabel, que estava cheia do Espírito Santo: bem-aventurada és tu que crestes. Assim também nós, quando cremos, somos bem-aventurados. Quando cremos, nós também teremos o que segue aqui: pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Hão de cumprir, crendo que a vontade do Senhor vai se cumprir, dando o nosso sim, não ficando parado, se colocando à disposição de Deus. E é bonito a gente entender que a cada sim que nós damos a Deus, origina histórias de salvação para nós e para os outros. A cada sim que damos, origina para nós histórias de salvação, mas também para os demais, para os nossos irmãos. Isso é uma beleza que só quem tem um coração aberto a Deus e diz sim ao seu chamado pode experimentar. Isso é maravilhoso, isso é real, isso é verdade na minha e na sua vida. E eu queria agora partilhar com vocês a respeito das bodas de Caná. Está lá em João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. É importante a gente frisar que Nossa Senhora ela está presente com Jesus em todos os momentos da vida dela. A partir do chamado que Deus fez, ela caminhava atentamente com Jesus, seja nos momentos de alegria, como aqui nas bodas de Caná, mas também nos momentos de tristeza, como lá na cruz, no momento de grande dor do seu filho e no seu coração também, que sofria junto com ele. Nossa Senhora tem um olhar muito atento em diversos momentos, inclusive aqui nesse momento de alegria, nas bodas de Caná, onde ela estava ali presente como convidada e não como anfitriã. Porém, descobrindo que o vinho haveria de faltar, ela tomou para si essa dificuldade. Ela, na verdade, viveu naquele momento o que Deus nos chama a viver hoje. O nosso sim hoje a Deus, quando naquela passagem diz: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Ela tomou para si essa dificuldade e levou a quem de direito, que era o seu filho Jesus, a quem o único que poderia fazer alguma coisa diante daquela situação. Hoje, nesse tempo de pandemia, o Senhor nos leva a chorar com os que choram. Se você está bem, graças a Deus, fisicamente, sem nenhum problema, o Senhor nos chama a entrar nessa grande dor dos nossos irmãos que estão trabalhando, muitos da área médica, muitos das áreas dos serviços essenciais, mas também dos irmãos que estão passando pela enfermidade, bem como dos familiares que estão vivenciando membros queridos de sua família passando por essas dores, e até mesmo aqueles que perderam seus entes queridos. Jesus nos convida a viver como Nossa Senhora nesse momento de pandemia, orando, intercedendo, nos colocando, sofrendo junto com esses irmãos, clamando a Ele que pode todas as coisas, assim como Nossa Senhora nos mostra nessa passagem. E aí, na certeza de que Ele vai fazer. Nossa Senhora aqui nessa passagem das bodas de Caná, ela não disse a Jesus: Jesus, faça com que o vinho se faça presente, traga o vinho, arrume o vinho, não. Nossa Senhora só disse: o vinho está acabando. O vinho está acabando. E aí Jesus, ouvindo essa necessidade que era dos noivos, mas que Nossa Senhora abraçou, ele disse a ela: mulher, ainda não chegou o tempo, porque de fato não era uma preocupação deles como convidados, mas o coração de Nossa Senhora, que sofreu com aqueles noivos esse momento, fez com que Jesus atentamente recebesse no seu coração o pedido da sua mãe e realizasse o milagre de transformar as águas que estavam ali nas talhas de purificação em vinho, e não em qualquer vinho, no melhor vinho. Ainda assim, é muito interessante a postura de Nossa Senhora diante dessa passagem, porque o papel dela ali foi simplesmente apresentar. E ela permitiu, apontou para aqueles servos que estavam ali quem era que iria fazer
o milagre. Quem é que resolveria aquele problema? Ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. E aqueles servos, assim, dessa forma, tiveram a oportunidade de ter uma experiência concreta com o próprio Cristo. De ver, porque aqui a passagem diz que eles sabiam o que continha ali naqueles vasos de purificação. Eles sabiam que naquelas talhas tinha água. Mas eles viram também, quando levaram a água até o mestre de cerimônia dizer: esse é o melhor vinho. Esse é o melhor vinho. Então eles tiveram uma experiência concreta. E aí no finalzinho dessa passagem, lá no versículo 11 diz assim: esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. É bonito que Nossa Senhora confiava que Jesus poderia fazer, entregou a dificuldade, o problema, apontou para Jesus e permitiu, ao não fazer absolutamente mais nada, permitiu que aqueles servos tivessem uma experiência, realizassem o serviço sob o comando de Jesus. Ela não interferiu, ela apenas apontou e permitiu que eles tivessem essa experiência com o próprio Jesus. E ali, não somente eles tiveram essa experiência, os servos, como também os discípulos que acompanhavam Jesus, creram. Isso é lindo demais. E o sim de Maria é um sim cirúrgico, é um sim preciso. Ela soube identificar o chamado de Deus e intervir exatamente, pontualmente, naquilo que lhe cabia. Isso é fantástico, é um ensinamento muito bacana de Nossa Senhora para a gente. Eu queria pegar aqui um trecho de uma exortação apostólica Christus Vivit, que diz a respeito do chamado, que diz a respeito da vocação. E é bonito assim, diz assim: Jesus caminha entre nós como fazia na Galileia. Ele atravessa nossas ruas, para e nos olha nos olhos, sem pressa. Seu chamado é atraente, fascinante. Mas hoje a ansiedade e a velocidade de tantos estímulos que nos bombardeiam fazem com que não haja espaço para aquele silêncio interior, onde se percebe o olhar de Jesus e se escuta o seu chamado. Enquanto isso, receberás muitas propostas maquiadas que parecem belas e intensas, embora com o tempo te deixarão vazio, cansado e só. Não deixes que isso te aconteça, porque o turbilhão deste mundo te leva a uma corrida sem sentido, sem orientação, sem objetivos claros. E assim, muitos de seus esforços serão arruinados. Procure antes os espaços de calma e silêncio que te permitam refletir, rezar, ver melhor o mundo que te rodeia e então, sim, com Jesus, poderás reconhecer qual é a sua vocação nessa terra, qual é o seu sim. É necessário silenciar, é necessário se recolher, é necessário parar e observar o mundo ao seu redor, a sua realidade. É necessário crer, é necessário ouvir atentamente, sem os ruídos, sem nada para atrapalhar. E assim a gente vai conseguir entender com uma vida de oração a vontade de Deus a cada dia, para cada um de nós. E eu gostaria de partilhar com vocês agora Atos dos Apóstolos 1, lá nos versículos 4 e 5. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. E aí no 5 diz assim: porque João Batista batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Jesus deu uma ordem e eles cumpriram. Como a gente vai ver agora aqui. Como igreja, ainda lá no início, antes da vinda do Espírito Santo, eles já estavam reunidos. E nós vamos ler aqui agora os versículos 13 e 14. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima,
onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Estavam ali reunidos como igreja, aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Estavam ali unanimemente. Eu pesquisei a palavra unanimemente para a gente ver o sentido aqui no dicionário. Diz assim: em correspondência geral. Correspondência das opiniões nos votos, nos julgamentos. Ou seja, eles estavam em unidade. Maria em unidade com a igreja, como igreja. Nos ensina também assim a darmos o nosso sim à vontade de Jesus na nossa vida, como igreja e com a igreja. E nesse momento, já encerrando, eu te convido a fechar os seus olhos e a nos colocarmos em oração, clamando, como eles ali estavam, unanimemente, em uma só voz. Nós que estamos a poucos dias de celebrar Pentecostes, teremos a nossa novena de Pentecostes, teremos o culto ecumênico, momento onde haverá um grande derramamento do Espírito Santo. E desde agora a gente já vai nos colocando em oração, pedindo: vem Espírito Santo, vem sobre mim nessa hora, vem sobre cada um de nós que aqui estamos, vem encher os nossos corações com a Tua vontade. Vem nos ajudar, Espírito Santo, já neste momento, a compreender qual é o chamado de Deus na minha vida, a entender que Deus, Ele quer para nós as melhores coisas, que o nosso sim é um sim que vai trazer salvação para a minha vida, mas também para a vida dos nossos irmãos. Vem, Espírito Santo, sobre nós, vem nos dar a coragem, vem nos dar a ousadia de dizer um sim pleno hoje, já nesta manhã, já neste momento, um sim completo à vontade de Deus sobre a minha vida. Vem me ajudar, Senhor, a dizer sim à igreja, aos irmãos, um sim verdadeiro e autêntico, pessoal a Ti. Vem, Espírito Santo, sobre nós, afasta de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti e ajuda-nos a termos como Nossa Senhora um olhar fixo em Ti e a espelho do Seu sim, o fiat de Nossa Senhora, possamos também nós, cheios do Espírito Santo, dar um sim a Ti. Pedimos, Senhor, sobre todos nós que estamos agora, nesse momento, atravessando essa pandemia, que nós possamos ouvir atentamente qual é o Teu desejo para nós nesse momento. Qual é a Sua vontade na minha vida nesse momento. Já pedindo sobre esses nossos irmãos que estão passando sobre esse momento de tribulação, nós queremos dizer: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre os médicos. Vem, Espírito Santo, sobre toda a equipe de enfermagem. Vem, Espírito Santo, sobre os profissionais dos serviços essenciais. Coloca Teus anjos, Senhor, ao redor de cada um deles. Vem, Espírito Santo, trazer a consolação sobre o coração de cada família que perdeu um ente querido. Vem, Espírito Santo. Senhor Jesus, toma conta da alma dos irmãos que partiram ao Teu encontro. Vem, Espírito Santo. Dai-nos força, dai-nos a Tua paz, dai-nos ao nosso coração compaixão, que o nosso coração possa sofrer e se alegrar diante desses momentos que estamos vivendo, chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram, porque aqueles que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. Nós já Te agradecemos, Senhor, dizendo: muito obrigado, Senhor. E na força do Espírito Santo, eu te convido, meu irmão, minha irmã, junto comigo a dizer: sim, Senhor, eu te dou hoje o meu sim. Abençoa, Senhor, esse meu desejo, essa minha vontade. Que a Tua vontade possa ser plena. Eis aqui
o servo, a serva do Senhor. Faça assim em mim, faça assim em nós, segundo a tua palavra. Ajuda-nos a ouvir a tua palavra e dizer a cada manhã, a cada instante, um sim verdadeiro a ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, agora e para sempre. Amém.